grupo, porque, Zina, você, ou qualquer pessoa, cuidar de um grupo por uma temporada, um semestre, um ano, nossa, já é um grande desafio. Agora, todos esses anos que você tem esse projeto, é simplesmente incrível. 20 Então, anos, pastor, vai fazer em março. 20 anos, olha, tem que fazer uma Idade, festa, hein? Fazer um programa idade do chão. especial, Agora, está fazendo agora. tem que fazer uma vigília, entendeu? É E, verdade. então, mas olha que benção que tem sido isso. Então, admiro você, admiro as pessoas que se reúnem toda terça. Por isso que eu oro, porque eu acho que vocês são um grupo muito especial. Eu ficaria muito feliz se vocês estivessem aqui fazendo parte como membros da minha igreja. Eu acho que eu ia arrebentar aqui se tivesse um grupo de guerreiras assim, e guerreiros, E como você. fiel, né, pastor? Fiéis. Nossa, ia ser uma bênção para a gente. Mas eu tenho que reconhecer que vocês pertencem à igreja da Zina, né? A Zina é a pastora desse grupo. Não, nossa, não Não, é. verdade, Zina, isso é uma igreja, falando sério, isso é uma igreja, e Deus colocou os teus cuidados e você ministra muito bem. E tenho certeza que você vai ouvir a frase mais doce que possa cair aos ouvidos mortais, quando Deus falar para você: bem está, servo bom e fiel. Então, ele Amém. fica muito feliz, eu tenho certeza que ele está muito feliz com o seu trabalho. Amém, pastor. Muito bem, amigas e amigos. Eu queria dar para vocês, eu preciso de uma ajuda aqui, porque eu queria que fosse um bate-papo, não na realidade um sermão, mas eu vou entregar algumas passagens para vocês, tá ok? E, mas antes, deixa eu perguntar uma coisa. É, quem escreveu os livros da Bíblia? Foram, profetas? Deus escreveu algum livro? Não. Tem algum livro da Bíblia, algo da Bíblia que foi escrito por Deus, pessoalmente? E os 10 mandamentos. Ou, exatamente. Ah, muito bem, Dona Maria Petrônia. Sim, vamos falar hoje sobre as escritas de Deus. Então, os Dez Mandamentos é um exemplo clássico, né? Nós vamos ver três exemplos, das escritas de Deus, e cada uma delas tem um significado bastante interessante que nos ensina muitas coisas. Então, quem, por favor, poderia ler para mim Êxodos 31:18? O livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Manifeste aí, por favor, abra o seu microfone para eu saber, porque tem mais. Eu posso, pastor. Eu quem? Ah, Rose. Roseli. Ah, tudo bem, Rose? Muito Rose, tudo bem. bem, pastor? Satisfação em vê-lo. Bem, bom, prazer vê-la também, Rose. Obrigado. Ok, a Rose Obrigada. vai ler trinta Êxodo e um 18, 1, né? 18. Agora eu tenho Daniel, capítulo 5, do 3 a 6. Quem que vai ler Daniel? Quem vai ler? Dou-lhe uma. Eu posso ler, pastor? Ok, Ana Lu. Daniel, é Muito. Daniel 3, Daniel 5, capítulo 5, 5, versículo 3 a 6. certinho. Eu leio depois. Muito obrigado, Ana Lúcia. Que bom ouvi-la, viu? É, agora tem João 8:6, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 6. Quem gostaria de ler? Eu posso ler a Daça. Ah, Radassa, muito bem, Radassa. Então você vai ler capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 6, tá bom? Tá bom. E é, tá bom, eu acho que essa é por aí. Talvez tenha um mais, mas eu peço depois. Então vamos lá. Roseli, leia primeiro, por favor, por gentileza. Tá, Êxodo 31, 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, olha, essa foi a primeira escrita, a primeira vez que a gente tem o registro de Deus escrevendo alguma coisa. E ele escreveu a sua lei em tábuas de pedra. Agora pergunta, por que que Deus escreveu a lei dele numa pedra? Porque naquela época já tinham livros, já tinha pergaminhos, tinha... não, papiro acho que ainda não tinha, já tinha.
talvez já tivesse na época de Moisés. Mas por que que Deus escolheu escrever a lei na pedra? Simboliza para não apagar. Eterno. Eterno. Mas por que ele quis que fosse assim? Para não ser esquecido? Eu não tenho, acho que tem algo mais profundo. Eterna. Algo muito importante. É, deixa eu perguntar Princípios, para você. né, pastor? Como que é? Princípios dos, Ana Maria, princípios do seu governo, né, para toda essa terra, e que ele quisesse que fosse recordado e vivido. Então, doutora Ana Maria, então me diga uma coisa. Por que ele tem esses princípios? Por que Deus tem esses princípios? Deus é amor e os seus princípios são uma revelação, uma demonstração do seu caráter, né? Ah, agora a doutora Ana Maria chegou onde eu queria. Muito bem. Olha só, Deus é o mesmo ontem, não é? É o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Então, Deus é imutável. Então, o caráter de Deus dura para sempre. Então, vocês acham que essa pedra ainda existe? Sim ou não? Acho que não. A pedra Onde que a literal. pedra, esses 10 mandamentos, onde que eles tinham sido guardados? No nosso coração. Na arca, primeiro Eu achei que não. Então, quem falou com o seu coração, guarda isso aí que é muito importante, guarda isso aí. Mas Deus escreveu e colocou dentro da arca, não foi? Isso. Muito sim, bem. O que aconteceu com a arca quando os babilônios estavam para invadir Jerusalém? Foi levada Foi levado por quem? pelos que atacaram Jerusalém. Deus. Não, 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 não. Vocês sabem que Ellen White falou sobre essa arca? Que eles pegaram, antes da invasão pelos babilônios, né? Deus, ele revelou para alguns dos sacerdotes, e eles pegaram a arca, esconderam em algum lugar, em alguma montanha, em algum buraco, alguma caverna, esconderam lá, e Ellen White fala que antes da volta de Jesus, essa arca vai ser encontrada, e lá dentro vai estar as tábuas da lei de Deus, os 10 mandamentos, porque foi escrito na rocha, a rocha dura para sempre. Então, era a expressão do caráter de Deus, da imutabilidade de Deus. Deus, ele dura para sempre, ele sempre é a mesma pessoa, é o caráter dele. Então, o caráter dele não muda, é quem ele é. Então, por isso que Deus escreveu numa pedra. E como alguém falou, não sei se foi a Maria Petronila que falou, mas que Deus escreveu no nosso coração. Mesmo que essa pedra desaparecesse, Deus escreveu na nossa consciência. Paulo fala que Deus tem essa lei escrita em nossa consciência. Mas, enfim, a escrita física de Deus está nessa pedra e foi colocada numa rocha, porque representa a imutabilidade de Deus e do seu caráter, e do seu amor, do seu governo. Muito bem. Agora vamos ver a segunda escrita, que está em Daniel 5, 3 a 6. Quem que vai ler? Eu, pastor, Ana Lúcia. Ok, Ana Lúcia, por favor. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam, defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Muito bem, veja bem. Esse homem era um homem muito poderoso, acostumado com a guerra, com batalhas. Ele não tinha medo de nada, mas quando ele viu um dedo, né, sem mãos, escrevendo na parede e uma mensagem que ninguém conseguia decifrar,
diz que ele ficou, as juntas, né, os joelhos ficaram batendo, de tanto que ele tremia que um joelho batia no outro. Então, esse pavor pegou todos ali, porque eles estavam ali numa grande orgia. Eles estavam misturando o santo com o profano. Eles, naquela orgia com as mulheres, concubinas, naquele verdadeiro bacanal, eles trouxeram as taças, os utensílios do templo de Deus, que era usado assim, daquele cerimonialismo totalmente sagrado. Eles pegaram tudo aquilo e, para debochar de Deus, para desonrar a Deus, para envergonhar a Deus, eles estavam usando aquelas taças para se embebedarem naquela orgia com os utensílios da casa de Deus. E aí, então, quando ele estava apavorado contra aquilo, a rainha mãe apareceu porque ela ouviu os gritos, a Bíblia fala que ela ouviu os gritos do rei e dos seus oficiais. Imagine o pavor que deu ali naquele ambiente do povo, do rei e dos seus oficiais gritarem com tal intensidade que chamou a atenção da rainha. Ela foi lá para ver o que estava acontecendo. E ela falou assim: olha, calma aí, tem alguém aqui no reino que pode decifrar essa inscrição. Aí ela falou de Daniel, aí mandaram chamar Daniel. Aí, irmãos, Daniel, preste bem atenção, ele fez uma ele contou a história seguindo uma linha do tempo. Porque Belsazar, que era o rei naquela época, era neto de Nabucodonosor. E ele, como rei, ele era obrigado a conhecer a história do seu povo, as histórias de conquistas ou da formação do Império Babilônico. Ele tinha que saber tudo aquilo. Então, ele conhecia essa história. Então, Daniel estava relembrando a ele, olha, tipo, você conhece bem, o seu avô se engrandeceu e Deus humilhou, ele foi transformado como um animal, lembra disso? Que ele ficou como um animal, cresceu unhas, pelo, e ele ficou comendo grama por 7 anos, e até que ele se humilhou no seu coração e Deus o recuperou. E Daniel está dizendo o seguinte, ó, e você não se humilhou. Você tem sido um rei cruel, tirano, você tem maltratado o povo de Deus e os povos ao redor do mundo com a sua crueldade. E, quer dizer, você teve oportunidade, mas não humilhou seu coração. Aí então ele falou assim: olha, o que quer dizer essa escrita? Que o juízo de Deus bateu sobre você. Pesado fosse na balança e achado em falta. E hoje vai terminar o teu reino. Os teus dias foram contados. Hoje é o último dia da sua vida. E foi exatamente os persas entraram ali, e ele foi morto, e ele perdeu seu império naquela noite. Entendeu? Agora, a minha pergunta é: por que aquele juízo foi escrito na parede? A lei foi escrita na pedra. Por que o juízo foi escrito na parede? O que os doutores e doutoras aí em teologia, o que as minhas amigas e amigos aí, filósofos, teólogos, por que foi escrito na parede? Eu vou Então, deixa eu fazer chutar. uma pergunta. Como que é? Eu vou chutar. Eu acho que foi para ser revelativo, ser visto. Sim, sim, isso com certeza. Por isso que a gente conhece, está nos revelando hoje muita coisa, isso é verdade. Eu Mas, acredito, Eu eu também vou acredito, chutar. como que é? eu acredito que o juízo de Deus era específico e momentâneo. Não era para ficar para sempre aquilo ali, porque ia acontecer, ia ficar registrado na mente, mas não como os preceitos de Deus que teria que ser eternos. Olha, é muito interessante o Eu seu vou ponto de chutar vista. também. Eu vou Por chutar também, favor, pastor. pode falar, Maria É, das Graças. o pastor Rodrigo, o arqueólogo Rodrigo Silva, Hum. eles descobrem nos destroços muitos escritos em paredes, que já era uma prática daquela antiguidade, né? Então, eu acredito que o anjo que escreveu, ele seguiu essa mesma prática, porque já era algo familiar para eles, as escritas em parede. Sim, interessante também. Mas veja bem,
deixa eu fazer uma outra pergunta. Aquela parede existe? Onde está essa parede? Não, Não existe mais, certo? eu creio que não. Sim, não existe mais. Sabe Talvez. por quê? Porque depois que o juízo é executado, aí não faz mais sentido ter aquela parede. O juízo já É tinha o que eu sido disse, cumprido, temporário. entendeu? Não é nem questão de ser temporário, porque para Belsazar foi eterno, no Ah, sentido de que sim, ele se perdeu e não tem mais nenhuma chance para ele, entendeu? sim, sim. Ele está condenado por toda a eternidade, não tem mais chance. Então, para ele foi eterno, não foi temporário. Então, é o seguinte, depois dos 1000 anos, quando nós voltarmos aqui para essa terra, o que que vai acontecer com esse mundo? Totalmente destruído. Então, mas antes de ser destruído, o que que vai acontecer? Que a Ellen White fala que a Bíblia fala que todo joelho se dobrará, e Ellen White diz que na mente das pessoas vai passar como um filme. Lembra que Daniel contou a história e fez uma linha do tempo? Uhum. De Belsazar, mostrando todas as oportunidades que ele teve. Então, Deus vai fazer a mesma coisa. Nós teremos uma linha do tempo na mente. Os ímpios, né, vão ter essa linha do tempo e vão perceber a história da sua vida, vão relembrar de todas as chances que eles tiveram e eles não aproveitaram e vão cair de joelhos e reconhecer que Deus realmente foi justo. Uhum. Então, da mesma forma, depois que o juízo acontecer, os ímpios vão ser destruídos, não vai ficar mais uma marca ali daqueles ímpios, assim como o palácio de Nabucodonosor não existe mais, esse mundo não vai existir do jeito que é. O fogo vai consumir, juntamente com aqueles que sofreram o juízo de Deus. Isso é muito interessante. Muito bem, agora, João 8,6. Essa é a terceira escrita de Deus, e não é a mais maravilhosa, mas é a segunda mais extraordinária escrita de Deus. João 8,6. Adassa, o que que diz aí em João 8,6? Diz assim: eles diziam isso tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Ah, olha só, a lei na rocha, o juízo na parede, e os meus pecados aonde? Na areia. Areia. Na areia. O que iria acontecer com o primeiro vento que batesse ali? O primeiro vento que batesse, a primeira chuva que caísse, ou as pessoas circulando, passando de um lado para outro com seus pés, apagariam aquela escrita. Então, não é maravilhoso que o nosso Deus, ele escreve a lei na rocha, o juízo na parede, que pode ser depois destruída, e os meus pecados, ele escreve na areia? Por isso que, se você abrir lá em Isaías, capítulo 43, eu gosto demais desse verso aqui, de Isaías, porque ele fala muito ao meu coração. Isaías 43 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, 43:1, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu, você me pertence. Por isso, quando passar pelas águas, eu estarei com você, quando passar pelos rios, não submergirão, pelo fogo não se queimará, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, é esse Deus maravilhoso, por causa do seu amor. Então, nós podemos dizer o seguinte: Deus escreveu os dez mandamentos na rocha porque é a expressão do seu caráter, é o que ele é, ontem, hoje e para sempre. Ele escreveu os juízos na parede, pois o mal, queridos, está com os dias contados. O mal tem prazo de validade. E os sinais, olha, não é porque eu estou nessa altura da minha vida, não, né, no passado as pessoas idosas diziam, esse mundo está acabando, esse mundo. Não, olha, literalmente, eu sei que eu estou velho, mas o mundo, os sinais realmente aponta para o fim, entendeu? Então, o prazo de validade, a gente sabe quando o supermercado está vendendo um produto, está quase vencendo, ele coloca pela metade do preço. Quando você vê que está muito baratinho, olha lá no prazo da validade, você vê que está quase vencendo. Irmãos,
o mal está com os dias contados, amém? Sabe, é só mais um Amém. pouquinho. Tudo que a gente Amém. está orando, a gente está orando aqui por quê? Câncer, doenças, problemas, sabe? É rebeldia, pessoas que estão desrespeitando os pais, rebeldes com os pais, com o governo, com as leis, com tudo, os governos opressivos. A gente está vivendo num grande conflito, num território de guerra, num campo minado. É a nossa vida aqui. É só que a gente pode levantar a cabeça, como o Cristo falou. Não precisa ficar triste, não. Levanta a cabeça, porque esse câncer vai embora, essas doenças, tudo isso aí vai desaparecer, porque está com prazo vencido. Se você está sofrendo, é por um pouco tempo. Preste atenção, olhe para o alto, porque essa nossa breve, momentânea tribulação não se compara ao eterno peso de glória que nós estamos para receber, Amém. estamos para herdar, entendeu? Então, é isso daí. Deus, esse nosso Deus maravilhoso. E ele escreveu os juízos na parede, né? O mal já está, como eu falei, está com os dias contados. Daqui a pouco já vem a volta de Cristo, depois vem o milênio e acaba tudo isso aqui. A gente nunca mais vai se preocupar com isso. Mas pensa bem: o pecado na areia foi por amor a nós. Olha, preste bem atenção, nunca esqueça disso. Os seus pecados, os meus pecados, ele escreveu na areia. Mas o preço desse perdão, ele escreveu no seu corpo. Está tatuado nas mãos e nos pés de Jesus. Está tatuado. Então é o seguinte: Jesus vai carregar eternamente as marcas de um pecador, embora ele nunca tivesse pecado. Então, essas marcas do pecado em suas mãos e nos seus pés, ele carregará as marcas do meu pecado. Lá na eternidade, cada vez que eu olhar as mãos e os pés de Jesus, eu vou lembrar do seu amor por mim, eu vou lembrar que ele fez isso por mim, porque o perdão, a marca do perdão, ele tatuou no seu corpo. E durante toda a eternidade, ele vai carregar a marca de um pecador. Gente, vocês podem imaginar que tamanho, que enormidade, que dimensão desse amor, esse Deus Santo que vai carregar para sempre as marcas do meu pecado, do seu pecado? Sabe, isso para mim é tão avassalador, a minha mente parece que vai explodir quando eu penso na enormidade de um amor desse. Ele carrega a minha vergonha para sempre nas suas mãos e nos seus pés. Então, as escritas de Deus me deixam assombrado, porque um dia na eternidade, cada vez que eu olhar para Cristo, eu vou ver o preço, porque vai estar escrito na sua mão, vai estar escrito no seu pé. Lembra quando a Bíblia diz: Eis que nas palmas da minha mão tem escrito o teu nome? Está escrito com prego. As marcas que ele escreveu com o seu nome na mão dele, está escrito com prego. Então, eu acho isso fascinante. Eu não sei se você quer comentar alguma coisa, mas rocha, parede, areia e no seu corpo, nas suas mãos e nos seus pés. As escritas de Deus. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso. Ele nunca vai se envergonhar de mim, porque se um anjo perguntar qual é o tamanho do que você acha do amor de Deus, porque nenhum anjo jamais vai compreender essa dimensão desse amor. Eu vou falar para ele: está vendo aquelas marcas ali na mão e nos pés dele? Essa é a dimensão desse amor, do amor dele por mim. Aquela cruz era minha, mas ele carregou por mim. Eu acho isso muito. Me eleva, sabe? Me motiva, me inspira, me emociona. Saber que esse Deus escreveu no seu corpo as marcas do perdão. Amém. Era para eu sofrer aquilo, então aquilo vai ser uma eterna lembrança que ele gravou Glória. meu nome nas suas mãos. É isso aí, amigas. E amigos, o que podemos tirar de tudo isso? O que vocês tiram de toda Amém. essa lição aqui que nós tivemos hoje? Que Deus mensagem é amor. tocante, pastor. Que mensagem tocante. Realmente nos faz assim analisar a pedra
comparado ao caráter de Deus, que é eterno, imutável. O juízo na parede que pode ser mudado. E as nossas transgressões, que são levadas com o vento, pela graça de Deus. Muito lindo, viu, pastor? Realmente, muito lindo. Essa mensagem, essa reflexão. Então, Obrigada. eu sei que vocês que estão fazendo pedidos para cura de câncer, e tantas outras coisas, primeiramente, eu não sei se foi aqui que alguém falou isso, ou eu vi em algum outro lugar, que Deus pode nos abençoar mais com a doença do que com a cura. Isso me fez pensar bastante. Deus pode me abençoar, porque se com a doença eu for salvo, ou se com a doença eu salvar alguém, então Deus me abençoa muito mais com a doença do que com a cura. Ele curou Ezequiel e foi a desgraça de Ezequiel e de toda a nação. Então Deus pode nos abençoar mais com a, com Dias, a, né? com a doença e com a cura. Então, essa mensagem é para que você se lembre que muito mais do que Deus trazer uma cura, uma libertação, ou resolver um brolho aí na sua vida, financeiro, estudantil, sentimental, matrimonial, seja lá o que for, muito mais do que isso, Deus é muito mais alto do que essas coisas aqui nessa terra. Isso aqui logo vai passar, logo, logo vai passar. Então, quando a gente lembra daquilo que Deus escreveu, da escrita de Deus nas suas mãos e nos seus pés, é para a gente nunca ter nenhuma dúvida do amor de Deus por nós, nenhuma dúvida. Eu posso estar sofrendo, como Jó, mesmo que ele me mate, nele confiarei, porque eu estou tão convencido do amor de Deus que não importa o que aconteça na minha vida, eu nunca vou largar dele, porque nas mãos dele está gravado o tamanho do amor que ele tem por mim. Então, nunca deixe isso desviar, não deixe que a doença distraia você, que os problemas com seus filhos, os problemas com seus filhos, familiares, que todos esses problemas desviem a sua mente daquilo que você representa para Deus. Amém. Ô, tio, posso falar uma coisa? Pois não? Sim. É o seguinte, quando fala na rocha, eu lembro Espera do só um amor de pouquinho, Deus. espera só um pouquinho, espera só um pouquinho. Queridos, esse aqui é Silvio, meu sobrinho. Eu mandei coisa para minha família e o Silvio entrou. Que bom revê-lo, viu, Silvio? Você é um sobrinho muito querido. Amém. Eu só queria colocar meu pensamento aí junto. Seguinte, Sim. sempre a demonstração do amor de Deus. Para Moisés, na rocha, foi uma brecha. Para Balaão, a parede foi um juízo que ele poderia ter evitado. E ele podia ter voltado o caminho. E na areia, são as pegadas só de Jesus, porque nesse momento, outra vez, ele demonstrou o amor tremendo que ele tem por nós. E é só a pegada dele que aparece. É verdade. É isso que eu queria falar. Muito Pastor, obrigado. eu queria só fazer uma colocação, bem rapidinho. Pois não? Imagine, assim, eu sempre penso, até porque sei de algumas pessoas que ocorreu isso, do tanto de pessoas que fizeram sua entrega na Covid. No último momento ali, mal, sabendo que não viria mais a família, que não viria mais ninguém, e fizeram essa entrega, que nós vamos encontrar nos céus, que vai dizer, eu me entreguei no meu último dia lá no hospital. E até porque eu sei de pessoas que se entregaram mesmo ali, né? E eu já tive assim, a oportunidade de, seguramente, umas 6 pessoas fazer o apelo no último momento dela no hospital, até de pegar na mão assim e marcar de nos encontrarmos nos céus, de partir o fruto da vida junto. E então, tem realmente a colocação que o senhor fez, assim, que muitas vezes as pessoas fazem essa entrega no último momento, é real. Glória a Deus por isso, porque até no último momento nós temos a oportunidade de fazer essa entrega, né? E às vezes eu faço uma colocação assim: eu preciso estar nos céus, porque eu fiz um acordo com algumas pessoas de nos encontrarmos lá. E aí, senão, eles vão estar lá, e cadê Maria Petronila, que não veio, né? Então, nós que estamos vivos, temos esse compromisso de nos firmarmos até o fim. Obrigada, pastor. Ok, muito obrigado pelo testemunho, Maria. Amém. Pastor, é a Sim. Rose.
Eu quero agradecer porque essa mensagem foi linda, maravilhosa. E eu mandei o link também do grupo, no grupo da minha família, e tem uma pessoa muito querida que entrou, que é a Degmar. Ela foi uma filha espiritual dos meus pais. Meu pai e minha mãe, eles, lá em Guaratinguetá, eles trabalhavam vendendo livros, bíblias, com o carro de som. E no carro de som falava, tá passando em sua rua a livraria ambulante. E aí, uma pessoa ouviu esse som, vendendo bíblias, e essa pessoa estava assim, praticamente no fundo do poço, foi se arrastando até o portão. E lá ela conheceu meu pai e minha mãe, e nesse contato com eles, ela teve estudo bíblico, ela se converteu, alugou uma casinha do lado da casa da minha mãe era a mãezinha dela, levava comida, cuidava com carinho. Quando ela fez 70 anos, nós fizemos uma festança para ela, né, Dagmar? E ela tá ali chorando, tá no escuro lá, não dá para ver ela direito, mas é a Dagmar. Orem por ela, porque nós sofremos muito com a morte dos nossos pais, mas ela sofreu muito, muito, muito também, porque ela se sentia parte da família. E eu acho que essa mensagem veio de encontro a ela, e o Espírito Santo fez ela entrar, para ela saber quanto ela é querida e vai continuar sendo por toda a eternidade. Amém. Viu, Amém. Degmar? Amém. Pastor, Querida. eu, Leonardo, irmão da Zina, também essa mensagem veio ao meu encontro, que eu passo por dificuldades, por um tratamento de câncer, e é um pouco sofrido, né? Eu digo um pouco porque Deus sofreu muito mais. Então, a, a minha situação é suportável, graças ao bom Deus. E então a doença, a dor, te faz pensar melhor, te leva para o lado de Deus. Eu nunca esqueci que minha mãezinha querida dizia: "Você não vai pelo amor, você vai pela dor". Então, a doença leva muitas pessoas, muitos dizem, né? Por que isso comigo? Por que isso? Oh, meu Deus! Eu não, jamais critiquei Deus pela minha doença. E me aproximei muito mais de Deus, muito mais da leitura da Bíblia, muito mais da igreja. E estou voltando para a igreja, graças a Deus. Se Deus me abençoar, logo, logo eu estarei bem, estarei na igreja dando os meus testemunhos e aqui no grupo também. E agradecer Amém. meus irmãos daí do grupo, minha irmã querida Zina. Eu Amém. até me emociono falando com vocês, porque as orações de vocês têm sido tão poderosas para comigo. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Nossa, que testemunhos lindos, maravilhosos. Nossa, Deus seja louvado pela sua vida, Leonardo. Amém. E tenha certeza que você não sofre sozinho. Você é pai? Sim, Você tem quantos sim. filhos? Tenho 3. Eles são novos ou já estão crescidos? O mais novo tem 22, Ah, tá, outro são tem crescidos. 30, outro 38, são todos Mas você crescidos se já. lembra, quando eles eram pequenos e eles passaram por febre, que você ficou a noite toda ali no quarto, Sim, 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 olhando com para o bercinho certeza. dele, dando remédio, passando toalhinha molhada no rosto, e aquela febre doía mais em você do que nele? Sim, até hoje, né? As coisas que Quando você acontecem levou, com ele, quando você levou ele para tomar injeção, ou para fazer sim, algum tratamento que ele chorou muito, aquilo cortava o seu coração, mas você tinha que fazer com aquilo. certeza, com certeza. Então, é o seguinte, Leonardo, Deus é assim, ele sofre mais com a sua doença do que você imagina. O coração dele chora por dentro, ele chora com Com você, certeza. mas ele está Amém, do seu lado. E ele fala assim: olha, eu estou contando as amém, suas lágrimas, eu estou contando os seus gemidos. Cada gemido que você dá, eu anoto aqui, porque eu estou tão perto que eu anoto. Eu estou percebendo, amém, eu estou reparando, eu noto o que você está passando, eu vejo, eu sei que você está passando, amém, eu estou com amém, você. pastor. E ele promete dar forças para você levar avante a sua vida até o último momento que ele permitir que você seja vivo, para a honra e glória do nome. Amém, E você vai glorificar Deus com essa doença, de repente, muito mais do que com a sua saúde. amém, amém. Amém pelos testemunhos, amém pela Amém. mensagem reflexiva, maravilhosa do pastor.
comer, que todas as vezes que ele vem aqui, isso acontece. Homem ungido de Deus. Muito obrigada, pastor. E fecha aí esse encontro, pastor, com uma oração, por favor. Tá bom, eu quero agradecer também a minha sogra, a Zezé, que está aí presente. Obrigado, Zezé, que Deus te abençoe, viu? Obrigado por toda a ajuda que você tem nos dado, tá? Zezé é Ok. uma fiel aqui desse grupo, uma pessoa Ah, de sim, oração, ela é ela uma reage fiel, aos meus uma pedidos. sogra Todos nós fiel aqui, também. né, nós somos uma família, nos tornamos aqui uma família de oração. Ok, E é vamos uma orar. pena. Senhor Deus, aqui estamos nós, teus filhos, mais uma vez. E amanhã voltaremos mais uma vez. E durante o dia, mais uma vez, estaremos batendo a tua porta, estaremos, ó Deus, clamando, estaremos de joelhos, porque a nossa vida é totalmente dependente de ti. Se o Senhor não existisse, a vida seria insuportável. Mas glórias a Deus, que nós não somos pessoas qualquer. Nós pertencemos a ti. Amém. Nós temos o DNA de Deus em nosso corpo. Nós temos sangue. Nós somos herdeiros do trono, somos príncipes e princesas. O Rei do Universo é nosso Pai. O Rei do Universo nos ama tanto que preferiu a morte do que nos perder. Então, ó Deus, saber que nós somos chamados de teus filhos, que o Senhor tem orgulho de dizer que somos teus filhos, que o Senhor entregou Cristo Jesus para que nós tivéssemos o direito de ser chamados filhos de Deus. Ó Deus, que privilégio! Pessoas tão desimportantes, pessoas tão ínfimas, tão pequenas, só cheias de problemas, mas mesmo assim, o Senhor deu a vida por nós, porque o Senhor quis nos provar que nós valemos a vida de Deus. Como que pode isso, Senhor? Como que o Senhor pôde fazer isso? Como o Senhor pôde nos amar assim? De olhar para pessoas como nós e achar que nós valemos a tua vida, a vida do teu filho. Ó Deus, no nosso coração não cabe coletar esse amor, não cabe a gente abraçar o tamanho desse amor. Ele transborda. Eu acho que foi isso que o Senhor disse para a mulher junto ao poço, que se ela bebesse dessa água, sairia dela uma fonte que jorraria para a eternidade. E agora nós entendemos, é esse teu amor que é tão gigante que não cabe no nosso coração e transborda e se derrama para todos ao nosso redor beberem. Então é isso que nós queremos, ó Deus, sermos fontes desse teu amor. Queremos que jorre através de nós e não queremos ser egoístas e reter esta água só para nós, mas queremos que ela se espalhe, ó Deus, por todos os cantos e que nós possamos matar a sede de um mundo carente por amor, carente por graça. Então, ó Deus, que nos dias difíceis, nos momentos de desafios, que possamos nos lembrar quem nós somos e quão longe o Senhor foi para mostrar o tamanho do teu amor. E Amém. contemplarmos, ó Deus, o nosso Salvador erguido na cruz, quando contemplarmos o tamanho desse amor, que isso nos encha de ânimo, que isso possa nos fazer levantar da nossa cama e sair à luta, e seguir tentando, e continuar orando, continuar insistindo, continuar pedindo, que essa seja o que vai nos trazer energia de mente, coração, de alma, de atitude, de iniciativas e de prioridades. Amém. Então, Deus, que essa seja a inspiração da nossa vida. Amém. Amém. Nos ajude, ó Deus, a olhar todos os dias para a cruz, para não esquecermos de que o nosso nome está gravado no teu corpo. Amém. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Por Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, pastor. Amém. Muito Amém. obrigada a todos por estarem aqui nesse encontro. Espero revê-los na próxima terça-feira para mais uma mensagem
de amor e de esperança. Obrigada, Amém. Pastor. Compartilhamos aí os sentimentos, né, as emoções de um Deus que se preocupa com esse pontinho no universo, de cada um de nós. É incrível mesmo. Então, que possamos irmos para a cama com essa esperança, com a paz, e termos um bom restante de semana, sabendo que temos um grande Deus que nos ama tanto. Amém. E que Amém. temos aqui uma família de oração. Estamos juntos, né, nas nossas lutas e também nas nossas vitórias aqui. Deus abençoe a cada um. Boa noite. Amém. Boa Boa noite. noite.